Nordeste e a região da Europa são as regiões mais afetadas. Pode passar? Quando nós olhamos o Brasil dentro deste contexto internacional, vimos que o Brasil está em 14º em número de casos confirmados, entre os países que têm o maior número de casos, é o 12º em número de óbitos, é o 8º em taxa de letalidade e o 16º em taxa de mortalidade. A taxa de letalidade, que é calculada em percentual, ela é de 5,8%. E a mortalidade, que é calculada em razão da população, está ali 17, se não me engano, internacional. Não estou enxergando direito, mas acho que é isso. Pode passar? Próximo. Então, nós temos hoje 13.717 casos registrados no Brasil, 667 óbitos registrados, 4,9% de taxa de letalidade. A região norte tem 951 casos registrados, o que dá 6,9%, e 33 óbitos. A região nordeste tem 2.417 casos, que dá 17,6%, e 103 óbitos. A região sudeste tem 8.138 casos, 59,3% e 477 óbitos. A região centro-oeste, 783 casos, 5,7% e 20 óbitos. E a região sul, 1.428, 10,4%, 34 óbitos. Pode passar o próximo. Aqui nestes dois mapas, no mapa da esquerda, nós vemos a distribuição por municípios do Brasil com casos confirmados. E no mapa da direita, os locais que têm registros de óbitos confirmados. Pode passar? Neste gráfico, nós podemos ver a evolução, onde 13.717 casos, sendo 1.661 de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, o que dá um incremento de 14% em relação ao total do dia até o dia anterior. Pode passar o próximo. Agora nós temos a evolução dos óbitos. São 114 óbitos confirmados, 21% deles de incremento em relação ao dia anterior. Todos os dias, todas as semanas, se vocês repararem, a gente vai observar aumento de casos na terça-feira comparado com o final da semana. Isso é porque é o dia, na segunda-feira, os estados acabam consolidando e digitando um volume maior de casos do que no final de semana, e obviamente nós temos no final de semana uma redução. Pode passar o próximo. Aqui nós temos o coeficiente de incidência, que é aquilo que a gente vem falando desde o início, que é aquela régua, é a mesma régua para medir todo mundo. Então nós temos, olhando para essa mesma régua, o coeficiente de incidência, ou seja, o número de casos de Covid confirmado, dividido pela população total do estado, multiplicado por 100 mil, nós temos a média, a incidência nacional de 6,5 casos de Covid para cada 100 mil habitantes. Nós consideramos que os estados que têm 50% a mais da média da incidência nacional, nós consideramos como uma incidência mais importante, ou seja, uma situação de maior preocupação. São eles: Distrito Federal, Amazonas, São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro. No entanto, ontem eu falei para vocês que nós estamos avaliando também regiões metropolitanas e também as capitais. Então eu vou mostrar para vocês agora, em primeira mão, como é o olhar específico para a capital. Pode passar o... Quando nós olhamos para as capitais, ou seja, eu pego o número de casos dividido pela população daquela cidade, e vai ficar mais claro ainda quando nós olharmos pela região metropolitana, nós observamos que 25% das cidades, das capitais, com que são aquelas que têm mais de 16 casos para cada 100 mil habitantes, são as que têm uma maior atenção. Então entra ali Fortaleza, São Paulo,
Manaus, que são os 3 estados que têm aquelas incidências mais elevadas. Temos ali Florianópolis, Porto Alegre, Vitória e Rio de Janeiro. Obviamente, esta incidência ela está relacionada ao número da população de cada região. 167 deles estão com a investigação concluída. Isso significa que nós estamos trabalhando com um volume, apesar de todas as dificuldades que os óbitos acabam provocando, né? Então 549 por 667, nós temos aí 82% destes casos encerrados, ou seja, teve coleta, teve investigação e teve conclusão. Alguns óbitos nós não teremos capacidade de confirmar. Isso nós já falamos em outras coletivas, porque implica qualidade da amostra, tempo no momento que foi coletada a amostra, entre outros aspectos técnicos. Então, 82% é um número elevado, mas nós temos ainda muitos casos para serem encerrados. Pode passar. Do total de óbitos, né, destes 667 óbitos, 78% tem mais de 60 anos. Aí nós temos ali um percentual de... Eu não estou enxergando, Gabriel, você está ruim para enxergar, né? 8%, não é isso? 8% de 40 a 59 anos, 3%, não é isso? De 20 a 39 anos, e 9% e 3% de 6 a 19 anos. Depois a gente vai aumentar o tamanho, porque essa televisão aqui não é o que consta do nosso registro. E nós não vamos dar detalhes ser verde as pessoas que não têm ou que estão com menos de 60 anos. E das puérperas nós temos 2 que têm mais de 60 anos, não, hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave desde o início do ano. Nós tivemos um aumento de 253%, comparando o mesmo período do ano anterior. 49% ocorreram em São Paulo e 74% das internações por síndrome respiratória aguda grave são de São Paulo. Pode passar. Mas chama mais atenção esse gráfico que é mais interessante. Nós tivemos o primeiro registro de síndrome respiratória aguda grave a partir da semana epidemiológica número 8. Desde então, nós tivemos 29 mil, quase 30 mil registros de síndrome respiratória aguda grave, ou seja, pessoas que apresentaram desconforto respiratório exigindo internação. Desde a semana 8, são confirmados para o Covid. Então, do lado direito, nós temos as colunas, em vermelho nós temos os casos confirmados de Covid, em preto os casos confirmados de influenza A ou B, é um volume menor, ainda vai aumentar, porque a influenza circula todos os anos. Nós esperamos que com a vacinação isso se reduza. E em cinza são os casos de SRAG em investigação, ou seja, os casos de síndrome respiratória aguda grave que estão em investigação. Pode passar? Aqui neste gráfico nós temos o mesmo gráfico anterior, agora comparando todo o ano de 2019 com o ano de 2020. Vejam o quanto nós tivemos de aumento de registros de síndrome respiratória aguda grave. Ou seja, o sistema, dada a sensibilidade de todos os médicos, de todos os enfermeiros, de todos os hospitais, públicos e privados, nós temos um aumento, registro maior de casos de síndrome respiratória aguda grave. Uma boa parte destes registros possivelmente também teria no ano passado. O que nós observamos aqui é o que a gente chama de viés de performance. É uma observação, as pessoas estão notificando mais. Então, neste ano, possivelmente, teremos um nível de subnotificação de síndrome respiratória aguda grave, porque ela não depende de exame, ou seja, eu notifico aqueles casos que apresentam dificuldade respiratória, mais alguns outros sintomas. Pode passar. E aqui nessa curva que nós colocamos no boletim, eu trouxe ela novamente para explicar para vocês. Vejam no eixo ali da esquerda,
casos hipotéticos de Covid-19. Esta curva é hipotética. Nós fizemos isso para explicar às pessoas o que é a fase de epidemias localizadas, o que é a fase de aceleração, o que é a fase de desaceleração e o que é a fase de controle. Essa curva não é criação nossa. Nós adaptamos do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, baseado no padrão de influenza.